Boa noite, meus amados. Você que me acompanha de sua casa, eu quero agradecer a sua presença, eu quero agradecer por você deixar com que entremos em sua casa para poder juntos louvar o nome do Senhor. Quero lembrar que as atividades no templo estão voltando gradativamente. Aos domingos pela manhã já temos a IBD, já temos o nosso momento de louvor, já podemos ter de maneira progressiva esse retorno às nossas atividades. Quero lembrar você que, por determinação de não haver aglomerações, estamos sentando afastados nos bancos e com bancos intercalados, bancos sim, bancos não, todos eles juntados da devida maneira. Pedimos também o uso de máscara, o álcool em gel nós temos aqui na entrada, disponível para todos, podemos higienizar nossas mãos, para podermos ter esse momento de comunhão. Estamos perto, separados mais pertinhos, para que possamos voltar às nossas atividades gradativamente. Quero lembrar que é obrigatório o uso de máscara também, meu amado. Mas que bom que você me recebe em sua casa, que bom que você tem essa disponibilidade de ouvir a palavra de Deus na sua casa. Peço você fechar seus olhos um instantinho para a gente poder orar. Deus, obrigado, Pai, porque em meio a tantas dificuldades, Pai, em meio a tantos problemas, Pai, em meio a tantas coisas que vêm acontecendo no mundo, podemos provar do Teu cuidado, Pai, podemos provar do Teu amor ao Senhor, podemos entender, Pai, que temos um canal direto para falar contigo, Pai, porque através de nossas orações, Senhor, através desse contato, encontramos paz, encontramos respostas, encontramos a Tua presença, Pai. Te agradecemos, Pai, porque um dia o Senhor nos amou, Pai, porque o Senhor enviou o Seu Filho, Pai amado, para morrer por nós, Pai. Fala aos nossos corações, Pai. Fala às pessoas que estão em sua casa, Pai, as pessoas que estão em seu lar, Pai, ouvindo a Tua palavra, Pai. Fala conosco, Pai, para que possamos entender a Tua vontade, Pai. Amém. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro a paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro a paz.
grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro a paz. Náusea, esse hino é lindo. E sabe por quê? Porque através dessa letra a gente entende, meus amados, que não existe vida com Deus sem oração, que não existe consolo que não venha do Senhor, que é através desse perdão, através desse amor que nós encontramos a paz, que é através do nosso contato direto com Deus e dessa oportunidade que nós temos, que nós entendemos quão grande é o nosso Deus, que nós entendemos como é esse amor, é inexplicável, é através da oração que nosso coração é acalmado. Amém? Nós agradecemos a Deus também porque um dia Ele nos resgatou, porque Ele nos amou primeiro, e nós não temos outra maneira de agradecê-lo, nós não temos outra maneira de amá-lo, senão adorando, senão entendemos que nós estamos aqui, que nós viemos ao mundo para adorá-lo. Amém? Das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para prostrar-me, vim para adorar-te, vim para dizer-te, és meu Rei, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim.
Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Graça e paz, sou Alice Gurgel, missionária dos Batistas Capixabas no projeto de Igrejas em Libras. Eu sou chamada a fazer discípulo na comunidade surda. A nossa divisa encontra-se em Isaías 54:13. E todos os seus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Eu sou discípulo do Senhor e preciso me relacionar com Ele todos os dias, porque Deus é um Deus de relacionamento. E para trabalharmos com surdos, para falarmos de Jesus aos surdos, nós também precisamos nos relacionar com eles. E esse relacionamento precisa se dar através da língua brasileira de sinais, que é a primeira língua do surdo. Quando o missionário sai aqui do Brasil para um outro país para falar de Jesus, antes ele precisa conhecer a cultura desse povo e a língua desse povo. E é isso que nós temos procurado fazer aqui no Estado do Espírito Santo com o projeto de Igrejas em Libras. Nós temos aproximadamente 45 mil surdos e menos de 1% deles conhece a Jesus. Quando nós iniciamos o projeto de Igrejas em Libras, quando nós começamos a visitar as igrejas, conversar com líderes, conversar com pastores, alguns pastores colocaram para nós, que gostariam muito de realizar esse projeto, de iniciar a Igreja em Libras. Mas que a dificuldade daquele pastor ou daquela igreja era a falta de liderança. Porque se o projeto de Igreja em Libras fosse acontecer na sua igreja, ele gostaria que a sua liderança, a liderança da sua igreja, estivesse à frente desse projeto. Em Mateus 9:38, Jesus falou aos seus discípulos que eles deviam pedir ao Senhor da seara mais trabalhadores para a sua seara. E é isso que nós temos feito. Desde o início desse projeto, nós temos orado ao Senhor, pedido a Ele que Ele nos mande mais trabalhadores para essa seara. O Estado do Espírito Santo é muito grande e os surdos eles estão espalhados em várias cidades e bairros e nós não teríamos como chegar em todos, ao mesmo tempo. E acreditamos então que Deus nos deu como estratégia a realização do curso de liderança. Falando com alguns pastores, falando com alguns líderes, nós pensamos nisso, em como iniciar então um curso que pudesse estar preparando essas pessoas que desejam, que se levantam para essa obra. E então nós iniciamos o curso de liderança. O curso de liderança não é um curso só de Libras. Nós trabalhamos a língua brasileira de sinais, ensinamos a língua brasileira de sinais, mas nós trabalhamos também a questão cultural do surdo, Eles têm um momento de aula, de conhecimento sobre essa matéria. E também nós trabalhamos sobre liderança, nós trazemos pessoas preparadas, líderes das nossas igrejas, pastores, para darem aulas sobre liderança, para explicarem sobre liderança, explicarem sobre evangelização. Trabalhamos sobre evangelização com o próprio surdo, os surdos que já estão dentro das igrejas, que já são evangelizados, eles mesmos explicam, eles mesmos vêm ao nosso curso de liderança ensinar a todos, compartilhar o conhecimento que eles têm com relação à evangelização. Então, queridos, nós passamos para vocês um resumo, daquilo que nós temos realizado nesse tempo com o projeto de Igrejas em Libras. Mas o nosso desejo não é só ensinar a língua de sinais. O nosso desejo é que o surdo conheça Jesus e também se torne discípulo de Jesus. Então, além do curso de liderança, nós estamos elaborando um curso voltado para o próprio surdo, para que ele se torne missionário na sua própria língua, o chamado missionário autóctone. E então nós estamos preparando um curso de missiologia e de teologia totalmente em Libras para os surdos. Pedimos aos irmãos que orem
por esse projeto, que orem pelo nosso ministério e que você lembre, meu irmão, que você lembre, minha irmã, que o ministério chamado é de todos nós. O ministério chamado é para você também. Jesus também chamou você para se tornar discípulo. E que você esteja orando por esse ministério. Se você pode aprender língua de sinais, se você deseja aprender a língua de sinais, para estar também conosco, que você nos procure, que você entre em contato. Mas se você acredita que você não pode, que Deus não te chamou para você aprender, então que você ore por nós, que você contribua para esse ministério. Acreditamos que a sua igreja já entrega a oferta missionária, que a sua igreja já participa, né, com a oferta do plano cooperativo. Nós somos gratos ao Senhor por isso, porque esse trabalho não poderia acontecer sem o apoio de você, meu irmão, sem o apoio de você, minha irmã. Então continue orando por nós, e se você quiser saber mais informações, pode nos procurar, que estamos à disposição esperando seu contato. Um abraço e que Deus te abençoe. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Deise Gil e meu chamado é fazer discípulo na capelania universitária. Nós somos hoje 45 famílias de missionários atuando no solo capixaba, e eu tenho colegas, com a graça de Deus, trabalhando em plantação de igreja, revitalização de igreja, no projeto de formação missionária. Nós temos missionários trabalhando entre os povos capixabas, no sul do estado com os quilombolas, também com os pomeranos. Nós temos uma missionária destacada para a comunidade surda do nosso estado. Temos vários projetos sociais, como a Casa Ser Mulher. Nós temos parceria com as Cristolândias do nosso estado. Nós temos também parceria com a Junta de Missões Nacionais no projeto Viver entre as Escolas. Nós agradecemos a Deus porque dentro das capelanias, nós contamos com capelania rodoviária, que atende o nosso povo aí do asfalto. Nós temos a capelania prisional, que também é muito importante no nosso estado. A capelania também hospitalar, há décadas desenvolvida pela nossa convenção, e desde setembro de 2018 eu estou envolvida na capelania universitária, como primeira missionária destacada para estar dentro da Universidade Federal evangelizando. É uma alegria saber que a Primeira Igreja Batista em Alvorada está envolvida mais uma vez, como sempre nós podemos contar com a Primeira Igreja Batista de Alvorada, mais um ano em campanha de missões estaduais. E esse ano, o tema da nossa campanha é chamado a fazer discípulo, com a divisa em Isaías 54:13, que nos diz: e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante. O projeto Capelania Universitária começou em setembro de 2018, e o sonho da Capelania Universitária é esse, que Isaías 54:13 profetiza: e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. O meu chamado para ser missionária dentro da universidade se deu quando eu fui fazer a prova do Enem em 2017 e percebi que aqueles jovens estavam como Cristo mostrou em determinada situação, ovelhas que estavam aflitas sem pastor. O coração de Deus é o coração que ama, que cuida. E hoje nós somos 20 mil estudantes na Universidade Federal do Espírito Santo. A cada ano, 5 mil novos alunos entram em diversos cursos nos nossos 4 campi, São Mateus, Alegre, Goiabeiras e Maruípe. E saber que em algumas pesquisas norte-americanas há o apontamento de que 60% dos cristãos se desviam na universidade. Há uma percepção da Mocidade para Cristo, grupo que trabalha ligado à Aliança Bíblica Universitária, indicando que esse desvio da fé se dará nas 4 primeiras semanas de aula. Nós temos ainda os nossos irmãozinhos que vêm do interior do estado, nossos jovens que vêm morar na capital, morar sozinhos pela primeira vez, longe das suas igrejas e das suas famílias. E só isso já seria o suficiente
para dar respaldo à necessidade de ter um trabalho dentro das universidades. Mas para além disso, nós temos aquela grande multidão a ser alcançada. Cuidar dos nossos, mas alcançar aqueles que ainda não têm o Senhor Jesus Cristo. Para uma breve reflexão, eu gostaria de pensar sobre o poder do nosso Deus e refletir sobre a primeira história que a Bíblia conta. Essa história poderia ter o título E Disse Deus. E nessa história relatada em Gênesis capítulo de número 1, primeiro livro, primeiros versículos da Bíblia, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito do nosso Deus pairava por sobre as águas. Às vezes eu estou lá, quem conhece a nossa universidade sabe que é uma cidade, aquele espaço é do tamanho de uma cidade. Nós temos municípios que não tem 20 mil alunos, né? Não tem 20 mil cidadãos morando. Então nós temos uma comunidade do tamanho de uma cidade. Quando eu passo por aqueles centros de estudo, por exemplo, como o Centro de Ciências Exatas, nas faculdades de Física, Química e Matemática, ou quando você vai para outros centros que também estão ligados muito fortemente, né, ao racionalismo, nós sentimos um ateísmo imperando. Pessoas, às vezes, que se acham Deus, que ridicularizam o Evangelho. E nós vemos um texto declarado como esse, que Apocalipse 4:11 nos diz que Deus chamou à existência coisas que não haviam. Pelo poder da sua voz, Gênesis capítulo 1 disse, conta para nós, que ele viu aquela situação caótica que eu acabei de descrever nesse versículo, e ele diz, haja luz, e a luz passou a existir, e houve separação entre dia e noite. Chamou a Deus a luz dia e as trevas noite. E essa história tão linda de Gênesis que conta o poder do nosso Deus, fala que ele separou as águas de cima das águas de baixo e chamou aquele espaço de firmamento, céus, e houve tarde e manhã o segundo dia, e o relato continua dizendo que no terceiro dia ele separou as águas debaixo dos céus e ordenou que aparecesse a porção seca, e então ele criou a relva, ele criou as ervas, ele criou as árvores frutíferas. No quarto dia ele fez os grandes luzeiros, porque ele falou e disse Deus, haja luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite. E ele disse que esses luzeiros iam marcar estações, anos. Ele falou que seriam para iluminar a terra, para demarcar os dias, o dia e a noite, iam ser para sinais nos céus. E então veio o quinto dia em que ele criou os animais que estão no mar e no ar, e no sexto dia ele criou os animais domésticos e nos fez, ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E então no sétimo dia ele criou o descanso. Quando nós sabemos do poder do nosso Deus, esse Deus maravilhoso, que suas obras testemunham sobre ele, que os céus proclamam a sua glória, que o firmamento anuncia as obras das suas mãos, quando nós vemos todo esse poder de Deus, nós pensamos assim, e como alguém pode não acreditar nele e não se reverenciar diante da sua majestade? E como alguém que esteve dentro das nossas igrejas e já soube do poder do nosso Deus, pode adentrar no campo acadêmico e em 4 semanas não saber mais que Deus existe? Duvidar da existência de Deus. O que nós como igreja podemos fazer para ajudar o nosso jovem a entrar na universidade com coragem de falar da sua fé e não se envergonhar do Evangelho, com coragem de dizer que acredita sim no criacionismo declarado pela Bíblia. Eu quero ler um versículo com vocês que está em Romanos capítulo 1, verso 19, um versículo que eu amo muito, que eu gosto demais dele. Romanos 1, 19 diz o seguinte, falando sobre o poder de Deus: porquanto o que de Deus se pode conhecer
é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Nesse capítulo de Romanos, Paulo está falando sobre as maravilhas de Deus manifestas em sua criação. E eu quero pensar com você sobre os anos que nós dedicamos aos nossos juniores na nossa igreja, décadas cuidando dos nossos filhos, não é? Alguns entram na universidade com 17, 18, 19 anos, mas aqueles que estão nas nossas igrejas, nós investimos muitos anos cuidando deles, cuidando das suas vidas. E nós desejamos que esses nossos filhos na universidade sejam discípulos do Senhor, como é a divisa da nossa campanha. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. E esse é o nosso objetivo como capelania. Que todos os nossos filhos que entrem na universidade façam uso do artigo 5º da Constituição, ou então do artigo 18 da Declaração dos Direitos Universais do Homem. Nós queremos que eles façam uso da sua fé, sem receber nenhum tipo de retaliação por isso. Pelo contrário, que eles usem o seu direito de manifestar a sua fé onde estão. E então Paulo nos diz que toda a criação fala sobre o nosso Deus. E que ele se demonstra em todas as coisas. Os grandes desafios da capelania está quando um jovem entra na universidade e ele se deslumbra com novas famílias que ele vai encontrar. Famílias de militância político-partidária, famílias de legalização de algumas substâncias que a nossa sociedade não permite. Quando ele vai encontrar novas famílias com novos gêneros, coisas que antes talvez ele não tenha se percebido e agora na universidade ele vai encontrar. E a Mocidade para Cristo, quando faz esse apontamento do desvio da fé nas primeiras 4 semanas de aula, eles estão nos dizendo sobre o desafio que é começar numa universidade e se deparar com um professor de filosofia, testando a sua fé, testando a sua coragem. E a forma como esse jovem, ele precisa de apoio, ele precisa de um lugar de acolhimento na sua igreja para falar desses seus novos questionamentos que ele encontra. Esse é um grande desafio. Por isso, na época das matrículas, os grupos bíblicos já estão dentro da universidade. Para dizer que Jesus está na UFES, esse é o nosso perfil no Instagram. E os grupos bíblicos se juntaram porque o nosso trabalho é para o reino de Deus. Então nós temos em Goiabeiras 10 grupos bíblicos. Nós temos mais 2 grupos bíblicos em Maruípe, 4 em Alegre e mais 2 grupos bíblicos em São Mateus. Então nós nos juntamos num perfil no Instagram para mostrar que Jesus está na UFES. E no dia das matrículas nós estamos lá panfletando, entregando um adesivo para que o aluno encontre no Instagram os horários, os locais e os dias dos encontros desses grupos dentro da universidade, quando a pandemia permite, né? Em nome de Jesus nós logo voltaremos. Nesse período nós estamos trabalhando muito parecido com o que a igreja está fazendo online, mas depois eu vou falar mais sobre os desafios para os nossos dias. E na matrícula nós já estamos lá, porque se a percepção da Mocidade para Cristo é que esse desvio se dá nas primeiras 4 semanas de aula, nós precisamos chegar antes das aulas começarem. E mostrar que ele não precisa andar sozinho na universidade, que Deus fez para cada cristão a sua família de fé lá dentro. E os anos da universidade podem ser anos de reconhecimento da sua fé, de encorajamento ao evangelismo. Nós temos um professor, o professor Gilberto Araújo, ele é o líder, ele iniciou e ele lidera o movimento FAIRE universitário. Ele é professor de faculdade, o professor Gilberto Araújo nos diz que o que incomodou o coração dele para começar o movimento foi que ele viu que as universidades estavam se tornando cemitérios de cristãos. E então Deus lhe deu uma palavra de que se tornariam celeiros de missionários. E é isso sim que eu acredito. Que a universidade ela não é nossa adversária, ela é aliada da igreja. Nunca antes nós tivemos tantos irmãos preparados dentro das nossas igrejas batistas quanto esse tempo que estamos vivendo agora.
Se nós queremos um professor para as salinhas das nossas igrejas, nós temos diversas pedagogas formadas. Se nós precisamos de apoio na área de economia da igreja, nós temos vários administradores formados, nós temos economistas formados, nós temos contadores formados, nós temos um público, o melhor de todos os tempos, dentro das nossas igrejas. Mas nós precisamos perceber onde nós estamos errando e parar de perder os nossos jovens quando eles entram na universidade. Um professor aí de Vila Velha, quem eu respeito muito, professor Tiago Melo, conferencista, professor universitário, ele fala sobre uma realidade muito triste de que o último culto que a maioria desses cristãos que se desviam, eles vão participar, é o culto ecumênico de agradecimento pela formatura, e depois essas pessoas nunca mais porão o pé em uma igreja. Isso não agrada ao nosso Deus, porque o nosso Deus diz que não quer que nenhum se perca. O que dirá se nós falarmos numa porcentagem de 60%? Isso é inaceitável no nosso coração. Os desafios são grandes, os obstáculos eles são grandes, mas Deus está nisso. Quando eu entrei para a capelania universitária em setembro de 2018, eu comecei a encontrar os grupos bíblicos que se reuniam para nós formarmos um grupo, para termos estratégia, para fazermos ações conjuntas, para darmos notoriedade ao nosso movimento dentro da universidade. Toda a honra e toda a glória é para o nosso Deus. Mas eu encontrei os grupos bíblicos nos outros campi universitários. Eu trabalho também em Maruípe. E nós começamos a fazer ações conjuntas, como por exemplo o café de recepção dos calouros, quando começam as aulas. As igrejas no entorno da universidade, elas doam café com leite, fruta, biscoito, pão. É um café de hotel, e nesse dia nós servimos a garotada, servimos aqueles jovens, passamos o dia todo servindo café de graça, é para ser bem tratado, é para se sentir amado. A minha igreja nesse dia ela trabalha toda para nós, para o nosso café de recepção dos alunos. Nós ficamos o dia todo servindo de graça. E muitos alunos perguntam: por que vocês fazem isso? E uma das respostas é sempre: porque nós somos amados por Deus e queremos que você sinta esse amor também. E um aluno nos disse o seguinte: se a minha igreja tivesse feito isso, eu nunca teria saído dela. Uma pergunta sempre recorrente que me chega é: como as igrejas podem abençoar os universitários? Primeiro é abrindo um espaço de diálogo em que as dúvidas sejam compartilhadas e sejam dirimidas, sejam, respondidas. Ele sinta na sua igreja um espaço de acolhimento em que ele possa falar sobre a nova realidade que ele está vivendo, sobre as lutas do campus em que ele entrou. E depois, em segundo lugar, a igreja pode ser uma rede de apoio, ajudando os jovens que estão na universidade. Talvez não seja muito comum aí em Vila Velha, mas aqui nos bairros de Goiabeiras, República, Jardim da Penha, o bairro Boa Vista, o bairro Jabur, nós temos esses bairros próximos à universidade de muitos alunos, muitos, em Maruípe também, aqueles bairros no entorno da UFES ali, do centro de saúde. As igrejas podem abençoar essas vidas. Nós temos um projeto hoje com estrangeiros. Todos os domingos nós servimos um almoço muito gostoso para 35 alunos estrangeiros. Nós estamos cuidando deles nesse período em que o restaurante universitário está fechado. Os jovens que tinham família no interior do estado foram embora, não é? Desde 15 de março, nossa universidade está fechada. Mas esses jovens vindo do Quênia, Guiné-Bissau, República de Camarões, Senegal, Gana, Costa do Marfim, eles não puderam ir para suas casas. Então hoje a capelania é a casa deles, é a família deles. Eu quero dizer para você que Deus vai abençoar. E se sua igreja quiser servir, Ele vai dar as estratégias para isso. Ele vai dar as estratégias do que fazer. Ele é o Senhor da obra. Nós temos hoje irmãs orando dentro de prédios vazios, escolas que ainda estão esperando para a retomada. Irmãs que foram até essas escolas e pediram à diretora que orassem dentro das salas de aula e houve essa permissão. Eu não sei o que você pode fazer, mas você deve começar orando e pedindo orientação ao nosso Deus
e ele vai mostrar o que fazer e de que forma fazer. Os desafios, nós precisamos orar, porque quando as aulas retornarem, assim que Deus permitir, nós precisamos retomar os nossos trabalhos, não só online, mas presencialmente. Hoje nós só temos reunião de professores em Goiabeiras, o único grupo bíblico está em Goiabeiras. Nós precisamos multiplicar esse trabalho. Nós temos só um grupo de bíblico entre os surdos, que acontece também em Goiabeiras. E nós temos a comunidade surda em todos os 4 campi, então nós precisamos chegar lá. Nós ainda não temos grupo bíblico entre o noturno, e eu peço que você ore comigo por isso, para que Deus nos abençoe e possa ser fortalecido esse movimento no sentido de atender também a comunidade que estuda à noite. Nós temos que orar porque as aulas vão começar, nós não sabemos quando. Nossos alunos que moravam no interior foram para suas casas e nós temos as incertezas. Nós sabemos que as dificuldades financeiras serão agravadas nesse período pós-pandemia. Então nós não temos ainda o direcionamento de quem é o aluno que poderá continuar estudando. Quais famílias ainda terão condições de enviar os seus filhos para a universidade? Porque apesar de ser gratuita, é bem caro manter um aluno na capital estudando nos anos em que ele não poderá trabalhar. Então eu quero dizer para você que esses são os motivos de nós orarmos. E eu quero encerrar com um texto em Efésios, capítulo número 6, versículo 17. Quando Paulo está falando aos Efésios sobre a armadura que Deus deu ao cristão para que ele saia para a batalha. Quando eu penso nos nossos jovens universitários, nos nossos universitários em geral, aqueles que já estão com mais de 30 anos, mais de 40 anos e voltaram para a faculdade para uma nova formação, esses que estão no campus acadêmico, nesse espaço em que a fé é negligenciada e só é aceito o conhecimento universalmente sistematizado, nesse espaço que pode ser tão cruel, Deus está chamando você para ser um missionário, para fazer discípulo, para mostrar Jesus Cristo num lugar tão adverso à sua fé. E nesse texto de Efésios capítulo 6, quando vai se mostrando a armadura que Deus fez para o cristão andar, eu quero lembrar que os embates da faculdade, eles se dão aqui, ó. Aqui nas ideias, no conhecimento. É ali que se dão os grandes embates da vida acadêmica. É ali que se dão. E a armadura do cristão vai proteger a parte das ideias, aqui do cerebelo, a região dos pensamentos. Você sabe qual foi a parte que Deus designou para proteger a cabeça? Efésios 6,17 diz assim: tomai também o capacete da salvação. Certifique-se que o seu aluno universitário, aí da sua igreja, tenha tido um encontro com o Senhor Jesus Cristo, aí nos bancos da sua igreja, nas reuniões dos embaixadores do rei, nas reuniões das mensageiras do rei, que esses adolescentes hoje tenham um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo, para que eles tenham protegidas as suas ideias com o capacete da salvação. A salvação que só há em Jesus Cristo, que mesmo que se esses passarem por tempos difíceis na universidade, eles estão guardados na sua mente e no seu coração, porque eles tiveram um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Tempos de dúvidas, todos nós passamos, mas a certeza de ter a salvação em Cristo Jesus, ninguém pode nos tirar. A certeza de ter a sua mente e as suas ideias guardadas em Cristo Jesus é o que vai diferenciar esse jovem lá no campus acadêmico, onde ele vai ser Jesus Cristo para aquelas pessoas.
Muito obrigado, Primeira Igreja Batista em Alvorada, por esse momento. Muito obrigado, é muito bom me reportar a vocês. Eu espero que a pandemia permita ainda, né? E nós possamos nos encontrar novamente. Eu já estive aí nessa igreja tão amorosa e tão amável. E eu espero em Deus que Deus nos dê muitas oportunidades de trabalharmos juntos. Que Deus abençoe a sua vida. Ore pelo campus universitário, ore pelos nossos professores que estão passando um período bastante difícil e de muitas resoluções, período bastante turbulento. Ore pela nossa universidade, porque ela se comprometeu a abrir suas portas só quando houver condições sanitárias para isso. Ore pelos alunos que voltaram para suas casas, por aqueles que permanecem aqui na capital Vitória. Ore por esses alunos estrangeiros que nós estamos trabalhando. Ore pela vida das pessoas que trabalham em capelania universitária. Eu agradeço a Deus por suas orações. Eu agradeço a Deus por esse tempo que Ele tem me dado à frente da capelania universitária, principalmente por conhecer igrejas tão amorosas quanto a Primeira Igreja Batista em Alvorada. Que Deus abençoe a sua vida e que Ele nos leve em triunfo, que Ele nos abençoe como seu povo que ama esse Deus maravilhoso e quer ver os nossos jovens crescendo e sendo bênção dentro da universidade. Que Deus abençoe a sua vida.